Juliana, estava no background. Sofá. Falei que tinha chegado. Félix vai café, não? Isso é, me não sabe. Não. Sabe, não, ele já foi Hoje é dia 21/3/2021. O estudo de Jeremias hoje, de 32, perdão, capítulo 32. Capítulo 29. 29? Eu acho que eu acelerei o estudo. Vamos começar do versículo 11, dar uma recapitulada rápida do versículo 11 e nós paramos no versículo 20. Então, mas vou fiscar missas aí, era bem. Jeremias 29, a partir do versículo 11. Não vou falar qual é o seu problema, mas é fica aí. James, é você que está por aí? James, estou ouvindo uma voz. É o James? Sim, é eu. Bom dia. Bom dia, James. Me perdoe, eu não me lembro o nome da sua esposa. Me perdoe mais uma vez, James. É Bárbara. É Bárbara. Não entendi. Mas também Bárbara, o nome dela. Bárbara, a Bárbara. Bom dia, Bárbara. Como estão vocês? Bom dia. E você, como está? Tudo bem também. Você falou Jeremias aí? Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11, seu Manuel. Valdir, quando você quiser, já estamos no Facebook ativos. E quando você quiser, fique à vontade. Até o 19. 29, versículo 11. Podemos começar. Na minha Bíblia não tem. Na minha Bíblia não tem. Vamos começar com uma oração? Vamos dar início com uma oração. Ok. Grandioso Deus e Pai, nós nos achegamos diante de Ti nesse momento, agradecidos, ó Pai, por essa oportunidade que temos de estar reunidos para estudar a Tua Palavra e daqui a alguns momentos, ó Pai, prestar um culto de adoração ao Senhor. Lhe agradecemos, ó Pai Celestial, por essa oportunidade maravilhosa que temos de poder cultuar ao Senhor, louvar e engrandecer o Teu santo nome. Agradecemos por mais esse dia, agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós a cada dia, Pai Celestial. Perdoa-nos, ó Pai, dos pecados, que nós possamos estar sempre perseverando nos Teus caminhos, ó Pai Celestial, que nós possamos estar crescendo espiritualmente a cada dia. Esperamos, ó Pai, que nesse momento o Espírito Santo esteja nos conduzindo, tudo aquilo que for falado aqui nesta manhã, seja primeiramente para a honra e glória do Teu nome, seja para o nosso crescimento espiritual, ó Pai Celestial, que nós possamos praticar a cada dia tudo o que o Senhor nos ensina através da Tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Irmãos, o capítulo 29 de Jeremias trata de uma carta que o profeta enviou para aqueles que estavam no cativeiro na Babilônia, orientando-os a permanecerem firmes, a constituírem famílias, crescerem e continuarem no caminho do Senhor, perseverarem no caminho do Senhor. Eles foram colocados no cativeiro para a purificação do povo de Israel. E o versículo 11 nos mostra que Deus é o único que conhece todas as coisas. Eu vou compartilhar a tela com os irmãos para nós podermos conversar um pouco a respeito desse capítulo 29. Então, no versículo 11 a 14, fica bem claro para nós que somente Deus conhece o futuro e sabe de todas as coisas. Que ele diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus sabia aquilo que o povo precisava. O povo precisava de paz, de voltar a seguir ao Senhor, Deus. Precisava voltar para a sua terra de origem, mas
isso levaria um tempo. Aí no versículo 12, Deus deixa claro: então me invocareis, passareis a orar a mim, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, nesses versículos, fica bem claro qual é o plano de Deus para o povo de Israel que estava no exílio. Nós já vimos isso, que muitos estavam na Babilônia, outros estavam no Egito, mas Deus deixa claro que no futuro eles voltarão para o seu lugar de origem, para Canaã. E Deus sabe qual é o desejo deles, que é o desejo de retorno para a sua terra. Mas Deus fala para eles: vocês ainda vão me invocar, vocês vão passar a orar, vocês vão me buscar de todo o coração, e vocês vão me encontrar, e eu vou mudar a sorte de vocês. Vocês vão voltar para Canaã, para a terra de vocês. Então, nós vemos que Deus sabe de tudo e Ele dá um refrigério para aquele povo que estava no cativeiro. Então, através de Jeremias e através dessa carta, Deus dá um refrigério. Olha, vocês estão passando por essas dificuldades, mas no futuro eu vou mudar a sorte de vocês, vocês vão voltar para a sua terra natal. No versículo 16 a 20, ele explica por que eles não podem voltar agora. Deus explica por que aquele povo que estava no cativeiro não poderia voltar agora. Olha o que diz no versículo 16 a 20. Mas assim diz o Senhor, a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade. Vossos irmãos, que não saíram convosco para o exílio, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falosei como a figo ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Falosei com a espada, a fome e a peste. Falosei um espetáculo horrendo para todos os e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de opróbrio, entre todas as nações, para onde os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Vós, pois... Agora é... Ai, como foi isso? Ai, Deus deixa claro para nós, através do versículo 6 até o versículo 20, que ele separou o povo para poder purificá-los. E aquele povo que ficou em Jerusalém vai sofrer as punições, porque eles se afastaram de Deus, tá certo? Não seguiram os mandamentos do e eles cometeram atos inadequados. Eu vou a minha internet. Então Deus explica por que eles não podem voltar nesse momento. Por causa da purificação. Está instável, ó. Os que ficaram vão ser punidos, o que nós vimos aí dos 16 a 18. A
Assim como os que estavam no exílio, eles não ouviram a palavra do Senhor, não deram crédito a Deus. E agora Deus fala para eles, vocês comecem a ouvir, vocês que estão no cativeiro, começam a dar ouvidos à palavra do Senhor, com a vontade de Deus. No versículos 21 a 32, nós vemos que Deus alerta que ainda sobraram falsos profetas no meio deles. Vamos ler o versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante de vossos olhos. Então, nós vemos aqui que ainda tinham profetas no meio daquele povo que estava no exílio, mas eram falsos profetas, que profetizavam não a vontade de Deus, mas criavam expectativas erradas. E Deus fala, esses falsos profetas... Alô, estão me ouvindo? Tudo bem? Estamos sim, Valdir. Ah, obrigado. Minha internet está ruim. Esses falsos profetas seriam punidos. Deus os entregaria na mão de Nabucodonosor. Então, no versículo 21, nós vemos, eles serão punidos. No versículo 26, Semaías orienta Sefonias a perseguir o profeta Jeremias. Então, Semaías estava no cativeiro. E ele orienta Sefonias a ir contra Jeremias. Vamos ler o versículo 26. O Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem fanático que passar por profeta, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendes a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Então, Semaías, no versículo 24, ele fala para que o profeta Sefonias persiga Jeremias. Veja o versículo 24. A Semaías, o Neelamita, falarás dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porquanto enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Naacéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem fanático que quer passar por profeta, para o lançares na prisão e no tronco. E aí no versículo 27 ele diz, agora, pois, por que não repreendes a Jeremias, o anatotita que vos profetiza? Então nós vemos a orientação aqui para que Jeremias fosse perseguido. O verdadeiro profeta, que profetizava de acordo com a vontade de Deus, deveria ser perseguido. Na cabeça de Semaías, né? Ele acreditava que teria que ser perseguido, o Jeremias. E Deus vai castigar Semaías por essa atitude. Versículo 30 a 32. Vamos ver o versículo 30 a 32. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, não o havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras. Assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre o povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Então nós vemos
a todo momento, no livro de Jeremias, que a grande luta do profeta Jeremias são contra os falsos profetas, que anunciavam coisas que não eram de acordo com a vontade de Deus. Pregavam ilusão ao povo. Nós já falamos sobre isso. Né? E hoje em dia não é muito diferente do que o que nós vemos hoje em dia. Né? Muitos falsos profetas, muitas pessoas profetizam, né? Ou seja, falam da palavra do Senhor de forma enganosa, prometendo coisas que a palavra de Deus não promete que vai acontecer. Então vamos agora, no capítulo 30, nós vamos ver o grande amor de Deus para com o seu povo. Deus é um Deus amoroso, nós sempre reforçamos isso, sempre falamos sobre isso, que Deus é um Deus de amor, é um Deus que ama os seus filhos, ele só quer o bem dos seus filhos, não quer o mal. Então, através do seu grande amor, ele sofre também, ele tem sentimentos, ele ama o seu povo, né? Ele sofre pelo seu povo. No capítulo 30 ao 33, nós temos uma mensagem de conforto e de encorajamento. Então, nesses próximos capítulos aqui, do 30 ao 33, Deus vai procurar confortar e encorajar o povo que estava no cativeiro. Nos capítulos 27 a 29, nós vimos que Deus, através de Jeremias, mostrou que o tempo de tribulação seria longo. E também, a todo momento, mostrou que o povo não deveria se iludir com as mensagens desses falsos profetas. Hoje nós vemos também que muitas pessoas se iludem com as falsas doutrinas, doutrinas que prometem prosperidade, doutrinas que dizem que deve servir você de qualquer maneira, porque você é filho de Deus, então Deus tem que te abençoar, te dar riquezas materiais, ele tem a obrigação de você. Então, isso são doutrinas que não estão de acordo com a vontade de Deus e não são promessas de Deus para o ser. A nossa grande promessa é a salvação, é a vida eterna ao lado de Deus. Nós sempre comentamos isso. Deus derrama bênçãos materiais, mas essas não são as melhores bênçãos. A melhor bênção é a vida eterna que Deus prometeu através do sacrifício de Cristo. Mas falsos profetas da atualidade pregam a teologia da prosperidade, a teologia em que Deus só tem que fazer o que você quer que ele faça. E não é verdade isso. E naquela época não era diferente. Tinha falsos profetas também. E o povo se deixava levar por essas coisas. Tinha coceira nos ouvidos, né? Então, no versículo 1 a 3, Deus promete novamente que vai trazer o povo de Israel restaurado para a sua terra prometida. Vamos ver. Versículos de 1 a 3 do capítulo 30. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Falosei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Então Deus, através do profeta Jeremias, deixa bem claro para o povo: vocês vão passar um período longo aí na Babilônia, mas vocês vão retornar para a terra de vocês. Desta forma, né, como está registrado no livro, Deus garantiu que o povo oprimido, parte dos que ficaram em casa, como no cativeiro, que os seus planos prevaleceriam, as suas promessas serão cumpridas. Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele não falha. Então, ele, através de Jeremias, deixou registrado. Vai acontecer. Tenham certeza disso. Não é nesse momento.
Os versículos 4 a 11, ele fala sobre dias de aflição e dias de livramento. Então, versículos 4 a 11. São estas as palavras que diz o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se, acaso um homem tem dores de parto? Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos, né? Versículo 7. Ah, que grande é aquele dia, que não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo deste povo. E servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Então, aqui nós vemos que Deus já está prometendo a vinda do Senhor Jesus. Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso, darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Então, aqui nesses versículos, Deus está ao povo de Israel: vocês vão passar por esse período de sofrimento, porque vocês erraram, vocês se afastaram de mim. Olha o que ele deixa aí no versículo 11 registrado. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso, darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Então, o que Deus está mostrando? Olha, vocês erraram, por isso vocês estão sofrendo. Lembra, irmão, nós vimos nos capítulos anteriores que o povo de Israel estava se contaminando com falsos deuses, que eles chegaram a oferecer holocaustos a deuses estranhos, né? Queimando até seus próprios filhos em oferta a esses deuses. Também a decadência moral estava imperando no povo de Israel, né? A maldade. Por isso Deus os estava castigando. Por isso Deus estava permitindo que uma outra nação os levasse cativo e os destruísse. Tá certo? Então, aqueles que não tinham mais como retroceder, Deus chamou de figos ruins, que não tinham como voltar atrás mais. E eles precisavam ser separados do povo de Israel. Aqueles que ainda poderiam ser recuperados, Deus transferiu lá para a Babilônia. Esse foi o motivo. E Deus está explicando tudo isso para eles. Vocês serão castigados na justa medida. Não vou dar um castigo maior do que vocês devem suportar. Vocês vão suportar esse castigo. Vocês não serão exterminados. Pelo contrário, vocês estão sendo castigados para purificação. Vocês não são inocentes. Não pensa não que vocês são inocentes. Ele deixou bem claro aí no versículo 11. Dias de grande aflição e sofrimento por tribulação. Isso ficou bem claro aí no versículo 6 e no versículo 7, que nós acabamos de ler.
Eles vão passar dias de aflições, de tribulação. Mas é um momento em que eles têm a oportunidade de se voltar a Deus. Nós estamos passando, no momento, uma grande tribulação com essa pandemia. Grandes aflições. Muitas pessoas perdendo seus entes queridos. E nós vemos que o povo de Deus tem levantado preces, orações, para que Deus os proteja, os guarde, os livre. E nós vemos que muitos, né, estão se voltando com maior fervor a Deus. Então, Deus permite que essas coisas aconteçam para nós reconhecermos que Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele quer o bem dos seus filhos, não quer o mal. Deus não quer o mal. Ele quer que nós o reverenciemos como Ele merece ser reverenciado. Não porque Ele derrama as bênçãos, mas pelo que Ele é. Deus é Deus e sabe de todas as coisas, irmão. E muitas vezes eu quero transformar em Deus num servo que atende todos os meus pedidos, tudo que eu quero, e eu estou sempre pedindo, e esqueço de reverenciar a Deus da forma como Ele merece ser reverenciado, porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso. E isso é uma falha. E nesses momentos, eu me volto para Deus, peço perdão pelos meus pecados e procuro agir de acordo com a vontade de Deus e me aproximar de Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e não porque Ele derrama bênçãos na minha vida. E aí no versículo 8, 10 e 11, nós acabamos de ver a promessa de livramento, né? Deus fala, vocês vão se livrar dessas aflições e vocês vão voltar. Então, você veja que conforto Deus está proporcionando àquele povo. Se eles derem ouvir a palavra do profeta Jeremias, se eles acreditarem que o profeta Jeremias está falando de acordo com a vontade de Deus, eles serão abençoados. E Deus está purificando o povo. Nós vimos que ele vai até tirar do meio do povo o falso profeta que mandou perseguir Jeremias, né? Semaías, nós vimos lá no versículo 31 do capítulo 29 que Semaías seria punido, porque estava falando contra o profeta que falava de acordo com a vontade de Deus. Então Deus está purificando o povo, mesmo o povo estando lá na Babilônia. No versículo 9, a profecia e promessa da vinda futura de Jesus. Olha aí, nós acabamos de falar sobre isso. Que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Deus é que vai levantar um rei para a nova Israel, a Israel espiritual. Essa promessa também está lá no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 23 e 24. Então, vamos um pouquinho mais para frente, irmão. Ezequiel, capítulo 34, versículos 23 e 24. Olha o que diz esses versículos. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Então, aqui está dizendo o seguinte, que Deus vai suscitar, ou seja, vai levantar um da descendência de Davi, que vai reinar sobre todos os povos. E está falando a profecia da vinda futura de Jesus. Em Oséias, capítulo 3, versículo de 1 a 5, nós iremos ver essa mesma coisa, essa mesma profecia. Tá certo? Tudo bem, irmão? Então, Oséias, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Vamos ler. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel.
embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então aqui o profeta Oséias foi orientado por Deus a se casar com uma mulher adúltera. E ele serviria de exemplo do amor de Deus para os filhos de Israel, para o povo de Israel. Então, Deus está correlacionando o amor dele pelo povo de Israel, que é um povo adúltero, que se afastava dele, adorava outros deuses, com Oséias, que casou com uma adúltera, que se afastava de Oséias. Essa é a relação que existe. E Deus está falando: eu vou levantar um rei que vai guiar vocês. No versículos 11, parte B, ao 17, nós vemos que Deus é amor, mas ele é justo e não convive com pecado. Aí no versículo 11b diz: mas castigar-te-ei em justa medida e de todo não te inocentarei. Ou seja, Deus é amor, tá certo, irmão? Mas ele faz justiça também. Ele pune para purificar, para que a pessoa melhore, né? Eu acredito que quem é pai sabe que ele só repreende o filho para correção. Não porque ele sente prazer em corrigir o filho, mas ele corrige para que o filho se corrija de algumas coisas erradas que vai fazer. Deus relaciona os motivos que o levou a punir a nação de Israel, né? O reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá, os reinos divididos, tá certo? E aí nós vemos no versículo 13, que diz: povo sem remédio, sem memória, no 13 e 14. Vamos ler aí, versículo 13 e 14. Não há quem defenda a tua casa, para a tua ferida não tens remédios, nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão de teus pecados. Então, nós vemos que o povo de Israel, ele se aliava com o Egito, procurava se aliar com os assírios, procurava se aliar com outros povos, né? E Deus está falando: ó, cadê os seus amigos? Cadê aqueles que te defendiam? Eu estou punindo vocês por causa dos seus grandes pecados, multidão de pecados, não eram poucos. E Deus os está castigando. Sem misericórdia. Olha o versículo 15. Porque gritas por motivo da tua ferida, tua dor é incurável, por causa da grandeza de tua maldade e da multidão de teus pecados, é que eu fiz estas coisas. Então Deus, falando ao povo, diz: ó, eu fiz essas coisas por causa dos pecados, dos erros que vocês estavam cometendo. Deus promete restauração e cura. Novamente, veja sempre isso, irmãos. Deus justifica para o povo por que ele está fazendo essas coisas, por causa da maldade e do pecado. E, ao mesmo tempo, ele, pelo seu grande amor, dá um conforto. Ele fala: olha, vocês estão passando por esse momento, mas vocês vão ser restaurados. Vocês vão ser curados das suas maldades. Eu estou fazendo isso para o bem de vocês.
Muitas vezes, irmão, nós lemos certas passagens aqui no livro de Jeremias e nós ficamos meio abismados. Por que Deus permite isso aí? Por que Deus está fazendo isso? Irmão, Deus faz sempre para o bem, nunca para o mal. Deus permite que as coisas aconteçam para que, de certa forma, a humanidade veja que ela não é autossuficiente, que ela depende de Deus. A humanidade vai se desviando ao longo do tempo, vai se afastando de Deus, vai acreditando que ela não precisa de Deus, e quando vêm os problemas, as grandes tribulações, uma boa parte da humanidade se volta para Deus. Pode ser um retorno momentâneo, mas começa a enxergar que ela é frágil, que o ser humano é frágil e depende de Deus. Certo? Tudo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, tanto física como espiritual, vem de Deus. Não vem de invenções humanas. Tá certo? Eu não preciso de carro para poder viver, mas sem o oxigênio eu morro instantaneamente. E quem formou o oxigênio? Foi o ser humano? Não. Deus que criou. Eu não preciso de apartamento para permanecer vivo, mas eu preciso comer os alimentos que Deus plantou lá no início. O arroz, o feijão, a cevada, tá certo? O milho. Tudo bem, irmão? O trigo. Então, essas coisas não são invenções humanas. Deus criou todas essas coisas, as frutas, as verduras, tudo isso vem de Deus. Então, irmãos, tudo que nós precisamos para a nossa sobrevivência física vem de Deus. E para a nossa sobrevivência espiritual, também veio de Deus, através do sacrifício de Jesus. Então, Deus, ele muitas vezes permite, irmãos, que as coisas aconteçam, para que nós nos conscientizemos de que nós temos uma dependência total de Deus, não parcial. E no versículo 17 diz que serão curados pelo Senhor. Olha o versículo 17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. É Sião, já ninguém pergunta por ela. Tá certo? Será reedificada a cidade. Então, Deus está prometendo ao povo que estava no cativeiro, a cidade vai ser reedificada. Ao versículo 18. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Então, Deus está falando para eles, olha, a cidade vai ser reedificada, vocês vão voltar e vão reedificar a cidade. Deus quer conviver com a humanidade. Ele deixa bem claro isso para nós aí no versículo 22. Vós serei o meu povo e eu serei vosso Deus. Então, Deus sempre está procurando um relacionamento mais íntimo com o ser humano. Muitas vezes eu tenho um relacionamento superficial com Deus. Eu vou e peço coisas, né? Eu preciso de cura, Pai Celestial, me proteja dessa pandemia. Senhor, o que eu faço? Porque o Senhor não me escuta. Estou sempre lamentando. E eu me esqueço do amor de Deus e do relacionamento íntimo com Deus. Agradecer a Ele pelo que Ele faz no dia a dia. Muitas vezes passa desapercebido. Eu costumo dizer que muitas vezes passa o dia inteiro e a gente ocupado com as nossas coisas, preocupado com o dia a dia, nos esquecemos de Deus. Eu muitas vezes me esqueço de Deus naquele dia. E estou errado, eu preciso melhorar. E assim é o que Deus está fazendo com o povo de Israel. Vocês estão se afastando, sem perceber. E por isso veio a punição. Por isso vocês estão passando por esses momentos. Mas meu amor é tão grande que eu vou
restaurar a cidade. Vocês vão voltar. Deus esclarece seus planos, mais uma vez, no versículo 23 e 24. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, entendereis isto. Então, Deus está falando, meus planos vão acontecer. Se vocês queiram ou não, eles vão acontecer. Nós podemos separar 3 verdades que são imutáveis em Deus. Isso não muda. A primeira é que, quando necessário, a ira de Deus se mostra contra qualquer pessoa. Tá certo? Se for necessário, né? Israel era o povo escolhido por Deus, mas era necessário naquele momento que Deus os punisse, para que eles voltassem para o caminho correto. Então, essa é uma primeira verdade. Quando é necessário, a ira de Deus se mostra. Muitas vezes eu falo, mas eu sou cristão, sou filho de Deus, mas se eu estou andando errado, eu vou ser punido. A segunda verdade, que é imutável, é que Deus cumpre à risca o que promete. Ficou bem claro para nós no versículo 24. Deus nunca age injustamente sem uma profunda reflexão ou de forma irresponsável. Ele não age de forma irresponsável. Ele dá oportunidade. Nós lemos aqui em Jeremias quantos avisos Deus mandou para o povo de Israel. Olha, volta, vocês estão errados, volta. Mas o povo preferiu dar ouvido àquelas pessoas que falavam somente coisas boas, aquilo que agradava o ouvido deles, e não davam ouvido à verdade. A terceira coisa que é imutável em Deus é que, no primeiro momento, nós podemos não entender os propósitos de Deus, mas um dia nós entenderemos. Nos últimos dias entendereis isto. Deus falou para o povo de Israel: nos últimos dias vocês vão entender o que está acontecendo com vocês e que foi para o bem de vocês mesmos. Então, irmão, fica bem claro para cada um de nós o grande amor de Deus. Nós vimos nesse capítulo 30, e vamos ver nos próximos capítulos também, esse grande amor se mostrando para o povo de Israel e se mostra para nós hoje. Se nós passamos por momentos de aflição, é para que nós tenhamos consciência desse amor de Deus e que nós estamos na dependência total dele. Nós não dependemos de homens, nós dependemos de Deus. Que a gente continue firme nesse caminho, irmãos, não se desviando dele. E sempre agradecidos a Deus pelo que ele é, e não pelo que ele faz para nós. Pelo que ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que a gente nunca se esqueça disso e nunca se desvie do caminho do Senhor. E que eu busque, a cada dia, um relacionamento mais íntimo e sincero com Deus, pelo que ele é. Que Deus abençoe a todos nesse domingo. São 9h50, nós vamos interromper agora. Eu vou pedir para o irmão fazer uma oração, e se alguém tiver algum comentário, quiser acrescentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, fique tranquilo. Eu vou pedir ao irmão Célio que nos dirija numa oração. Pode ser, irmão? Será que ele está ouvindo? Pode ser, senhor. Vamos orar, então. Vamos agradecer. E muito obrigado pelo estudo. Isso nos remete a pensar também nessa pandemia que a gente está cativo em casa. A gente está num cativeiro, mas está em oração, está pedindo, está numa comoção geral, fazendo com que Deus seja louvado e seja glorificado por intermédio dessas coisas. Ele tem o poder superior. Vamos orar, então. Vamos agradecer ao Senhor.
Nosso Pai, nosso Deus, nós agradecemos, Pai, ao Senhor por esse dia, agradecemos por esse estudo maravilhoso, por essas bênçãos que estamos recebendo. Nós não temos que pedir mais nada, Pai. O Senhor já fez tudo durante os séculos passados para que nós estivéssemos esse privilégio de estar em casa, estar confiante, estar na Tua graça, na Tua salvação. Nós confiamos no Senhor e estamos alegres, Pai, contentes e agradecidos. Nós agradecemos tudo, agradecemos pelos irmãos que estão se recuperando com a ajuda do Senhor, pelos irmãos que estão estudando, estão pensando na Tua palavra, estão orando sem cessar durante todo o tempo. Estamos agradecidos, Pai. É só agradecer e mais nada. Nós agradecemos por tudo isso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Só encerrando, então, o Facebook, agradecendo a todos que estiveram conosco. A Francisca Souza, a Emília, o Ivan Gonçalves de BH, um abraço, Ivan. Um bom domingo a todos, um bom culto para nós todos. Deus nos abençoe durante o culto, que seja do agrado do Senhor. Um abraço a todos, até domingo que vem.